Boa noite. Começa agora mais um Câmara Acústica aqui pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Hoje recebemos aqui no estúdio Rafael Petri, músico itajaiense que é acordeonista, pianista, compositor, arranjador e ainda professor de música. Boa noite, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente fica sempre agradecido de poder vir participar do programa. Para nós que é um prazer recebê-lo na TV Câmara. Você já participou conosco de outros programas. Sim. E agora, novamente, a gente tem a oportunidade de ter um programa especial dedicado ao teu trabalho artístico. Rafael, que é natural de Jaraguá do Sul, mas é radicado em Itajaí já desde o ano de 2007, é isso? Uhum. E o que trouxe você, Rafael, para estas terras peixeiras? A minha vinda para Itajaí foi atrás de conhecimento, né? Eu soube em 2006 que abriu o curso de música na Univale, então me programei para 2007 e consegui vir fazer o curso. E chegando aqui em Itajaí, gostou do clima, do ambiente? Exatamente. Eu tinha muito trabalho em Jaraguá, então no início eu tive que conciliar a vinda para cá e ainda voltava final de semana para trabalhar lá. Aos poucos a coisa foi se convertendo porque começou a aparecer bastante trabalho por aqui, então a coisa foi invertendo, tanto que acabei decidindo de morar aqui. Acabo ainda fazendo bastante trabalho em Jaraguá ainda, né? Mas minha residência está aqui. E Itajaí também é um ponto de convergência, é um polo musical, porque você encontra músicos de todo o estado que acabam vindo para cá para participar do conservatório, Sim. da universidade que oferece o bacharelado. Eu vejo que pela localização de Itajaí, né? E por ser uma cidade portuária, então tem essa mistura já de cultura muito grande aqui. Coisa que eu não conhecia, né? Então acho que isso ajuda principalmente pro lado da música também, né? Essa mistura cultural e acaba influenciando em tudo, né? Rafael, e como que foi a tua iniciação musical, o teu primeiro contato com o acordeon? Lá em casa sempre foi muito musical. Minha mãe sempre gostou muito de música desde criança e a gente acabou nascendo já com um violão sempre encostado no canto da parede ou sabe, sempre tava ali, porque minha mãe brincava de tocar. De forma informalmente estava sempre... A família toda sempre foi bem musical, só que de uma forma muito informal, né? Não tinha ninguém profissional da música ou que vivia de música, né? E aos poucos, quando eu tinha 7, 8 anos, daí me colocaram na aula de teclado na cidade. E depois o acordeon surgiu com que idade? O acordeon surgiu quando eu tinha 14 anos,
fato de que meu pai queria me dar acordeão, já tinha experimentado um ou outro, assim, de amigos do meu pai e tal. E como na direita sai coisa fácil, então eu já tinha jeito, né? Já saí algumas melodias né? Nesse contato pouco que eu tive com outros acordeões. Aí quando eu era para fazer 14 anos, meu pai queria dar o acordeão de presente. Então ele começou a correr atrás de comprar acordeão e não achava algum acordeão usado para vender, né? E ele sabia de um tio meu que tinha um acordeão parado na casa dele. Então ele foi lá, não quer vender o acordeão? Aí ele disse, não, esse acordeão é do meu pai, no caso meu avô, né? Relíquia de família. Relíquia de família e tal, eu não posso vender e tal. Pô, meu pai saiu, não achou, chegou meu aniversário, aí chegou meu tio com um acordeão que era do meu avô. Presente. Aí deu de presente, ó, esse aqui é pra ti. Ele brincou ainda, antes de eu ir embora, eu quero ver tu tocando. Eu levei a sério, né? Arrepiou. Eu levei a sério. Subi pro meu quarto, me tranquei lá. E pelo menos aqui a mão direita eu consegui tirar a melodia, né? Apareci tocando e tal. Você tem uma forma autodidata que você usou no... O que eu faço? O que eu fiz, né? Na época eu fiz assim, bom, esse lado aqui eu conheço, teclado, né? Então o que eu fiz? Na época eu fiz isso aqui. Já tinha uns 8 anos de teclado já, de técnica, iniciação musical. 6 anos já. 6 anos. Isso, então esse lado aqui já estava bem claro para mim, né? E esse lado aqui, pô, é totalmente diferente, né? Não tem nenhum outro instrumento parecido com isso, né? Aí eu pensei, caramba, então eu preciso primeiro localizar onde está o dó. Eu sabia onde estava o dó aqui, sentia o dó, puxava com a perna aqui, né? E comparava onde está o dó, né? E assim eu fui localizando as primeiras notas e tal para tocar. E como eu faço aniversário em janeiro, então eu não tinha aula de música até fevereiro, março. Então nesse um mês eu tinha que me virar, né? E se virou bem. Daí a gente foi mapeando. Eu sempre gostei de fuçar nas coisas, desmontar brinquedo, entender como é que funciona as coisas. Então acho que isso me ajudou nesse avanço da mão esquerda, né? E depois disso, como é que você desenvolveu o talento? Teve que gastar muitas horas de estudo, fazer curso, depois também passou pela universidade, mas nesse período aí dos 14 nesse período antes eu tive muita sorte de ter lá em Jaraguá bons professores, porque eu devo tudo à minha família, né, meus pais, que na época, quando eu era adolescente ali, eles entraram no coral da empresa onde meu pai trabalhava. Aí nesse coral tinha uma regente, aí essa regente já viu que a gente tocava, daí ela disse, teu filho tem que fazer aula de piano. Aí eu fui para essa escola fazer aula de piano com uma professora, aí nesse mesmo tempo lá tinha uma professora também de acordeão, só que mais acordeão erudito, então eu acabei fazendo uns 2 ou 3 anos de acordeão erudito, partitura, aquela coisa mais rígida, né? Aí, nesse período que eu fui avançando, essa mesma escola que a Liara Roseli Krobat me chamou, eles perguntaram se eu gostaria de dar aula e como é que era e tal, né? Pediram autorização pro meu pai, se ele deixava, né? Seguir esse caminho da música e tal. Eu disse, óbvio, né? Que aceitava. Então, ali dentro dessa estrutura da escola de música, que na época se chamava Casa da Música, eles me prepararam para dar aula. Então, em 1 ano, 2 anos, eu ficava só assistindo a Mercedes, professora de piano, dando aula para um outro aluno, para entender como é que ela dava aula para um iniciante, entende? Então, eu tive toda essa preparação quase como uma faculdade dentro de casa, digo assim, né? Dentro do meu ambiente ali que eu estava tendo aula. Então, eu me criei ali dentro, né? Teve então, bons acessos. Foi muito importante. Sempre tinha alguém me carregando, né? Vai por aqui, esse é o caminho. Rafael, e quais os estilos que você se aproximou nesse primeiro momento e depois quais que você foi trazendo para a tua vida profissional de música? Lá em Jaraguá, a nossa cultura mais forte lá é a música alemã e muita influência da música gaúcha, né? Os bailes e tal, né? Então, naquela época, até os meus 15, 16, 15 anos, era mais esse repertório de música alemã e música gaúcha. Aos poucos, o meu professor foi passando chorinho e tal, alguma coisa que ele tinha na mão. E dali eu comecei a pegar gosto até pelo nível que ele foi passando, era um pouco mais avançado, né, do que normalmente eu tocava. Exigia mais de mim e eu gostava disso, né? Então, eu acabei que
daí pesquisando um pouco mais sobre o que era música brasileira, os ritmos que estavam ali dentro, né? Então ali percebeu a riqueza e se apaixonou. Exatamente, não saí mais. Rafael, e o teu foco hoje, ele dentro da música, ele tá mais em compor, em fazer parte de projetos, em dar aula? Eu vindo para Itajaí, essa coisa da música brasileira se intensificou mais ainda, né? Pela influência aqui que tem dessa música, né? Então, e dentro da faculdade, os trabalhos, e a gente acabou tendo mais contato ainda com isso, né? Então, acabou que de 2007 para cá eu tô tão inserido nesse estilo que as minhas composições praticamente são dentro do samba, choro. Tem uma valsa minha que está virando uma valsa jazz, né? A gente começa a estudar e começa a pisar em outros caminhos, né? Desculpa, a pergunta era da faculdade. Isso, não, o foco teu dentro, se você está... isso da composição, né? Eu tô mais agora em cima da música brasileira, né? O meu projeto de composição foi mais agora para gravar o meu CD, tanto que vai se chamar Fole Brasileiro. Tem um CD que está no forno aí, que depois a gente vai falar sobre... Está produzindo. Então, por causa dessa minha influência de música brasileira mesmo. Então, vai ter um mesclado ali desses ritmos, né? Rafael, o que a gente pode ouvir agora para depois continuar o nosso bate-papo? Vou fazer essa valsa ali. Eu compus ela especialmente para o meu casamento, em homenagem aos meus pais, que normalmente a pessoa vai lá, ele é uma mensagem linda, né? Como eu não sou bom de escrever, eu fiz uma música. Entreguei as partituras para eles e toquei. Então, originalmente eu fiz uma valsa com arranjo para orquestra de quarteto de corda, né, que estava tocando. E vamos lá. Ela se chama Parando o Tempo. Vamos parar o tempo. Vamos. Como faz bem, Rafael, a gente escutar uma composição dessa, sabendo pelo menos uma pontinha da história do que você colocou. Tem muito do sentimento e do registro daquele momento. Claro, com certeza. Obrigado. Rafael, você está sempre sendo convidado a fazer parcerias, a fazer parte de projetos de outros músicos aqui pela região. E por isso que eu até te perguntei antes de tocar esse tema, essa valsa, a respeito do teu foco, que é nesse sentido porque você também tem todo o trabalho de professor, tem o trabalho de arranjador, de compositor, e da produção desse teu trabalho solo que você quer fazer agora, o teu trabalho que você terá outros músicos convidados no trabalho. Com certeza. Né? Pois é, então o teu foco de trabalho hoje, como é que você dá conta de organizar a agenda para poder... A gente tenta dar conta, né, na verdade, porque o meu foco maior esse ano foi terminar as composições, né, porque
eu já tinha muita música, pedaços de composições, coisas melhores e outras não. Então eu tinha que organizar esse material para gravação. Então meu foco total foi em cima disso. Mas enquanto tu tá focado nisso, as outras coisas continuam girando em volta, né? Então hoje em dia os projetos que eu estou envolvido mais são a orquestra de cordas lá de Jaraguá do Sul, que tem viagens e turnê já marcada. O Ricardo Pauletti Trio, né, que a gente recentemente viajou, fez turnê e tal. A gravação do meu CD, que a princípio é o trabalho, o projeto meu para rodar, para tocar, né? Esse vai ser a tua carta de apresentação. Exatamente, o cartão de convite, né, de apresentação. E, claro, e fora aqui mesmo na cidade, ainda em Jaraguá do Sul, me convidam muito para acompanhar coral, eventos particulares, né? Então, sempre a gente está tocando para empresas, então sempre tem um trabalho paralelo, assim, né? De música. É um desafio dar conta de tudo. A gente tem que chamar o intervalo, mas vamos finalizar o primeiro bloco com um pouco mais da música de Rafael Petri. Vou fazer um baião que eu fiz... Baião litorâneo. Esse saiu em vez de ir pra praia aproveitar, a gente fica compondo, né? Essa é a homenagem à região costeira. Baião litorâneo, foi feito lá em Barra Velha.
Voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica, hoje com a presença de Rafael Petri, acordeonista aqui de Itajaí. O Rafael que em setembro de 2012 participou de um festival internacional de acordeon da Holland. Da Holland. Foi e acabou classificado e ficou bem classificado Em primeiro lugar. E daí, assim, já foi considerado já pela crítica especializada como o melhor do Brasil. Sim, em 2012, né? Esse festival ele já acontece desde 2007, se não me engano. 2006, 2007. Aí todo ano tem, né? Pelo festival é um concurso da Holland mesmo, específico, né? Que é um acordeão digital. Em 2008 eu adquiri esse acordeão sem saber do festival ainda. Aí depois, com o acordeão na mão, você vai conhecendo. E aí, por que sim, por que não, né? Participar ou não. Nunca fui muito chegado e tal. Aí recebi o apoio da família. Minha esposa disse, vai, se inscreve. Já se inscreveu, ficava em cima, né? Então, vou me inscrever. E é legal, eu levei como um desafio, me preparei, levei uns, né? O festival funciona assim, tu tem 10 minutos que é teu, tu faz o que quiser. Né? Pode vir lá, virar carambota, faz o que quiser. Então, em 4, 5 meses eu fiquei me preparando, né? Eu bolei um arranjo e tal para apresentar e no fim deu certo, né? Eu fiz um medley, assim, né? Fiz um arranjo de umas 6 músicas, eu acho. Brasileiras. Passando por um monte de música brasileira e no final uma erudita. Então, acabou dando certo, porque deu uma mescla legal, a minha execução na hora foi muito boa também. Gostaram e principalmente nesse festival da Holland, por ser um acordeão digital, um dos requisitos maiores era que você explorasse os timbres deles todos, né? O máximo possível. E é o que eu fiz, né? Preparei um repertório bom, usei muitos recursos dele e acabou dando certo. Foi aonde o festival? Em São Paulo. Em São Paulo? Isso. Ficou em primeiro lugar. E como é que você recebeu todo esse resultado assim tão novo? Foi como... A final era só em 3, então devagarinho a ansiedade vai passando, né? Porque assim, começa as inscrições abertas no Brasil inteiro. Eles vão fazendo seleções, daí vai diminuindo, né? Você até lembra sobrar quantos inscritos teve? Não lembro, não sei te dizer. Até ficar os 3 últimos, e aí os 3 últimos se apresentam em São Paulo ao vivo e tal, né? Então foi bem legal, e o resultado sai na hora, né? Interessante. E aí, aquele momento ali foi um marco na tua carreira com certeza, musical, porque você passou a ser referência. Porque, vamos dizer assim, até então eu não tinha participado de algo nacional, né? E aí você acaba fazendo contato com outros músicos, né? Eu acabei daí fazendo um contato direto com a Holland, então abre muita porta, né? E além desse festival porque ele é nível internacional, então, como eu fiquei em primeiro lugar, eu fui representar o Brasil no Mundial, né? Na Itália. E no Mundial eu consegui a 9ª colocação. Em novembro daí. Novembro de 2012. E aí lá você teve contato com fera de todo mundo. Planeta. Tinha russo, tinha polonês, tinha alemão, tinha cada um levando americano. Um pouco da sua... cada um com a sua cultura. Bem como legal. É que foi essa experiência lá? O que você viu de interessante? O que te surpreendeu? O mais interessante mesmo é o nível técnico dos russos, assim. Tanto que o primeiro lugar foi de uma russa, né? Então, eles têm uma outra escola, né? Eu sempre brinco que aqui o piá pegou no acordeão, conseguiu tocar uma música no acordeão, o pai pega pelo braço e leva a tocar no bar, né? Tem mais ou menos essa cultura assim que tem que tocar, né? Lá não, lá a coisa primeiro, na Europa em geral, assim, né? Tem um pouco mais essa cultura de, tem que estudar, se preparar, né? Estudar mais o instrumento. Então tu acaba tendo uma outra visão, assim, né? Indo para fora e tal, de outras culturas, assim, principalmente no estudo da música, né? É bem diferenciado. E o que a gente pode escutar agora, Rafael? Vamos fazer uma composição minha, fazer um choro. Fazer um choro que eu dei o nome para ele como
Depois de sábado. Depois de sábado? Tem história aí. Depois de sábado porque vem domingos. Domingos, né? E aí, para quem eu mostrava essa música que eu compus, sempre que ela falou, pô, aí tem muita influência do Dominguinhos e tal. Aí eu acabei botando esse nome. Depois de sábado. Depois de sábado. Vamos lá. Oh, que beleza. Rafael, assim como essa canção, as tuas músicas de composição autoral, elas têm muito de história, não tem? Você tem uma música que compôs lá no Pantanal, ouvindo o som da natureza. Pode contar essa história pra gente? Eu sempre... teve uma fase que eu ficava intrigado, assim, que, pô, eu precisava compor, entende? Parar para compor. A gente fica tentando e bota nota e pega daqui, pega de lá. No fim, eu não me agradava, né? Então, eu vi que precisava ter um motivo. Tanto que a minha primeira música que eu compus e que ficou completa e tal, foi aquelas que eu fiz para meus pais, pro meu casamento. Então, aí eu descobri que, assim, para eu compor, eu preciso de algum motivo, entende? Então, hoje em dia eu tenho uma música que eu fiz para minha filha, eu tenho a música que eu fiz pensando, pode ser lá na nuvem, entende? Então, algum motivo eu tenho que ter. E e cada uma surge de algum jeito. Como se a música precisasse de um enredo para você. Precisa, para mim caminho precisa. a ser seguido. Para mim precisa, senão parece que fica uma coisa muito montada, assim, eu quero isso aqui, sabe? Fica uma coisa meio de engenheiro, assim. Não sei, para mim não funciona, né? Cada um tem uma forma de compor, né?
E nesse caso do Pantanal, eu fui fazer uma pescaria lá em 5 dias e tal, com o pessoal. E no primeiro dia, a manhã inteira, a gente encostou o barco no canto do rio, assim. Atrás da gente ficou a manhã inteira cantando os Aracuã do Pantanal. Elas cantam tacadeté, 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 tacadeté. O macho pergunta, a fêmea responde tacadeté, tacadeté. Até ficava brincando, a gente pescando, fala bastante besteira, né? Só tem tempo para ficar conversando. A diversidade do canto das aves era o macho e a fêmea falando assim, ó, é para lá, não é para cá, não é para cá. É o casal brigando, né? No trânsito. Cara, e aquilo ficou, pô, uma manhã inteira. A gente ia pescar às 6 horas até meio-dia, é muito tempo. Aí eu, caramba, cara, e daí na minha cabeça eu já fui compondo algo que encaixasse, né? Pô, isso aí encaixa dentro de um ritmo, de um pulso e tal. Pô, daí lá, a maior influência lá é o chamamé, né? Aquelas músicas de Elmir Sater e tal. E aí esse tagadatá, eu acabei fazendo. Acabou virando música. Eu cheguei no local que a gente estava lá para almoçar e fui direto para acordeon, né? Para compor ela. Vou fazer um pedacinho dela? Então mostra a música pra gente. A gente chama mais... Essa foi um caso que surgiu do nada, assim, né? Foi uma coisa que nem eu escolhi para compor. Você executa essa, a gente vai pro intervalo e depois volta com mais Rafael Petri. Maravilha, vamos lá, de Aracuã Pantaneira, eu dei o nome. Um chamamé. Música
E ao som de Mercedita, abrimos o terceiro e último bloco do Câmara Acústica, hoje com a participação do acordeonista Rafael Petri. Acordeonista Rafael Petri, que também tem um trabalho diverso como arranjador. É isso, Também. Rafael? Mas você é contratado para fazer arranjo na música de outros artistas ou você faz para fazer... nas minhas, por enquanto, né? Eu me arrisco nas minhas. Que assim, não, é uma área difícil assim, de fazer, né? Fazer soar bem, por exemplo, escrever para um quarteto de cordas, não é só jogar nota para cada um, né? Tem que entender como é que soa o violino, por exemplo. Você vai escrever para um como quarteto funciona cada de voz sopro, do instrumento, junta 4 sax, é outro desafio, porque tu tem que entender como é que os 4 vão soar juntos, então é um trabalho bem difícil de se fazer, né? O arranjo, ele é da harmonia, é um conjunto. Né, o arranjo é uma nova composição, vamos pensar, uma composição em cima de uma composição, né? Então é bem difícil de se fazer, não é algo tão simples, né? Esse aí foi da última turnê com o Ricardo Pauletti Trio, no Chile. Festival Entre Cuerdas. Isso, é um festival que já acontece há 17 anos no Chile, Santiago. Ele veio aqui na véspera da ida e você está chegando logo após a chegada, está participando aqui do programa conosco. Como é que foi essa experiência lá? Como é que foi muito interessante. O Chile eu não conhecia, assim, né? A gente não tem uma visão muito clara do que é o Chile. A gente sabe que é aquele país comprido ali do outro lado, mas não conhece, né? Pô, a gente caiu de primeira em Santiago, que tem 7 milhões de habitantes, então já é um boom, né? Caramba, e culturalmente é muito rica, né? Muito rico, muito legal. As cidades são bonitas. A gente rodou bastante. Em 10 dias a gente tocou 7 concertos, então foi bem corrido, assim. Essa foto já é da Orquestra de Jaraguá. Essa da Orquestra de Jaraguá do Sul. A gente está com uma turnê agendada para janeiro, Holanda e Alemanha, com essa orquestra ali. Ela está conseguindo um destaque internacional. Aliás, ela já tem essa trajetória. Isso, já tem os contatos lá e a gente já leva esse pessoal 2005, 2007. Eu já fui com eles, se eu não me engano, agora chutando 3 vezes com a orquestra de Jaraguá para a Europa, Holanda e Alemanha, né? E essa é uma experiência totalmente diferente do que uma música solo, Com certeza, Eles normalmente fazem o arranjo de música brasileira para solo de acordeon, entende? Então eu vou para fazer alguma música minha solo e também solo com orquestra. Vai participando pontualmente das execuções, é isso? Sim, a música, tu diz, o arranjo, a orquestra com o acordeon, é feito o arranjo para solo de acordeon, né? Rafael, com relação ao teu trabalho que está no forno, que é o CD, Fole Brasileiro, você tem uma previsão para... CD ou tu vai fazer DVD também? CD. Tem que sair esse ano. 2016 ainda? Tem que sair, tem que entrar pro estúdio, gravar. Mas você já escolheu todas as músicas ou ainda? Já tem as músicas. Só sentar, passar para os músicos, marcar estúdio e um final de semana tem que sair. Claro, depois vem a mixagem, tem todo o processo de prensagem, né? E vem muitos convidados.
Então, vou chamar o pessoal daqui, né? Claro, tem muitos músicos bons e contatos que a gente fez aqui. Mas, no geral, vai ser a formação de quintetos, no máximo sexteto, assim, em cada música, né? E quais... Talvez uma ou outra solo de acordeon, né? Rafael, quais os estilos musicais que você vai levar para esse trabalho? Então, para o CD, como eu falei antes, essa influência que me trouxe, né, que eu peguei aqui em Itajaí, acabou sendo que vai ficar dentro desse estilo mais brazuca, que a gente chama, né? Samba, choro, valsas, e aí tem esse chamamé que acabei fazendo lá. Então vai ser um mix, na verdade vai ter um baião, vai ter choro. Esse chamamé logo vai aparecer gente querendo gravar e colocar na rádio. Né? Então vai ter do Mato Grosso, vai ter o samba que é do meio, vai ter o baião, então acabou que vai tendo um pouco de cada, né? Vamos escutar mais um tema seu? Fazer um tema meu, um samba? Isso Esse aí. eu fiz pro Pietro, meu filho. Boas Vibrações. Boas Vibrações. Esse aí é o que aconteceu. Eu saí de casa de brincar com ele, que a gente tem que brincar de cavalinho, correr pela casa toda e tal, e fui para a escola de música. Pô, lá na escola de música eu fui pegar o acordeão para estudar, e aí me deu vontade de compor em vez de estudar. E aí, com aquela vibe de tu estar feliz com o filho e tal, né, de vir de casa brincar, acabou saindo essa. Uma música pura vibração. Boas Vibrações. Rafael, qual a dica que você dá para os teus alunos que querem aprender acordeão? Qual é aquela dica que você dá para todos? Aquele toque especial de professor. Primeira coisa, é vontade de aprender e vir sem preconceitos. Por exemplo, será que eu aprendo? Será? Não, vem, quer aprender? Vem com tudo, que aprende. Tem alguma idade boa para começar? Claro, a criança ela pega as coisas com mais facilidade, né? Elas tá com aquela abertura assim para o que vier eles aprendem, né? Então quanto mais para frente deixar, mais a coisa vai ficando rígida e tal, a nossa cabeça já vai ficando cheia de compromissos, cheia de coisa, né? Então acaba que a idade mais da criança, adolescente, é mais fácil, né? Desde que tenha vontade de aprender. Mas eu tenho muita experiência com pessoas de 40 anos, 50 anos, adultos. 60 anos, que vem com a vontade de aprender, que aprende mesmo, entende? Claro, tem que se dedicar. Aquela 1 horinha, 2 horas por dia tem que estudar, né? Senão não vem, né? Senão não tem jeito. Rafael, o teu trabalho você divulga como? Através da rede social, através de site, ou você contrata alguém? Como é que você faz a divulgação? Hoje em dia está mais pelas redes sociais, né? O pessoal que gosta de me ver tocar ou quer saber a agenda e tal, a gente acaba divulgando mais nas redes sociais. E, por enquanto, como eu não tenho ainda meu trabalho próprio, agora que eu estou fazendo meu CD e tal, eu acabei não investindo ainda num site e tal, né? Isso vai vir futuramente. Teu Facebook é Rafael Petri. É isso aí. Ali tem informações de tudo, do teu trabalho. Tem tudo lá. O pessoal ali vai saber também quando vai estar pronto o teu CD, vai estar pronto para aquisição. Vou postar lá, com certeza. A gente recebeu hoje no Câmara Acústica o músico itajaense, acordeonista Rafael Petri. Muito obrigado pela participação, Rafael. Desejamos sucesso no teu trabalho e quero que você deixe aí mais uma bela canção para
para os nossos espectadores. Vamos lá. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Fiquem com um pouco mais do talento de Rafael Petri. Beleza, essa é bem conhecida.